Fala galera do Aproveste Pré-ENEM, aqui quem fala é o professor Thomas, trazendo para vocês uma aula de Física 1. Essa aula deveria ter saído no sábado, galera. Eu comecei a montar ela na quinta-feira, mas eu quis deixá-la bonitinha, os desenhos bem definidinhos, para a gente conseguir enxergar tudo com facilidade, tá? E aí eu consegui terminar de montar essa aula, era sábado, acho que 7 horas da noite, alguma coisa assim. E aí, como né, eu não ia conseguir enviar mesmo, eu ia ter esse problema aí, e para não enviar no domingo, né, eu falei, vou enviar na terça-feira, que eles já estão esperando alguma coisa de Física 2, que eu devo hoje fazer correção, já que semana passada eu fiz a aula de conteúdo, ok? Então aqui a gente vai falar de Física 1, a parte de composição de movimentos e lançamento de projéteis. Essa parte ela pode ser explicada até mais para frente, mas de certa maneira eu, eu quero já explicar logo para a gente ficar na cinemática e terminar de falar da cinemática. Né? Na próxima semana a gente já deve falar de movimentos circulares, né? No sábado, aliás, né? Próxima semana, no sábado, eu já devo postar uma aula de movimentos circulares para vocês continuarem aí falando da cinemática e a gente vai chegando ao fim aí da cinemática finalmente, para entrar na parte de forças, ok? Bom, então, inicialmente, lembrando que esse formato aqui de aula eu vou disponibilizar para vocês, tá? É, eu vou disponibilizar essas imagens para vocês terem como um resumo. Então, a gente vai falar aqui dos movimentos relativos, tá? Segundo Galileu, que percebeu que movimentos simultâneos de um corpo apresentavam uma composição independente, ou seja, né, aqui ele falou, né, que se um corpo apresenta um movimento composto, cada um de seus componentes se realiza como se os demais não existissem e no mesmo intervalo de tempo. Como um exemplo, a gente tem aqui um ônibus ou um caminhão, qualquer coisa do gênero. Uma pessoa está nesse ponto do caminhão ou do ônibus em movimento e ela vai parar aqui, certo? Ou seja, o que a gente tem de movimento acontecendo? A gente tem aqui a movimentação do ônibus, ou o que a gente pode falar, o deslocamento do ônibus em relação à Terra. Então aqui, ó, ΔR OT. ΔR-OT é o deslocamento vetorial do ônibus em relação à Terra, é o quanto o ônibus se movimentou. E a gente tem o deslocamento da pessoa em relação ao ônibus. Tá aqui, ó, o deslocamento vetorial da pessoa ao ônibus é o ΔR-PO, certo? Então é esse valor aqui. Eu tentei deixar a letra mais bonita possível, mas aqui como eu tive que escrever menor, né, não ficou tão boa. E o deslocamento vetorial da pessoa em relação à Terra é o ΔR-PT. Ou seja, a pessoa ela cria um deslocamento que ao mesmo tempo é em relação à Terra e em relação ao ônibus. Percebe que ela sai de um ponto do ônibus e chega a outro, né, o ponto 1, e vai até o ponto 2, só que no mesmo intervalo de tempo, o referencial da pessoa, o ônibus, né, que ela está ocupando, também se movimentou. Ou seja, você tem uma composição de movimentos. Desse esquema, o que a gente pode falar? Usando a soma vetorial, que o deslocamento vetorial da pessoa em relação à Terra vai ser igual o deslocamento da pessoa em relação ao ônibus mais o próprio deslocamento do ônibus em relação à Terra. E aqui eu esqueci de botar um vetorzinho, tá? Mas tudo vetorial, certo? Se eu multiplicar tudo por 1 sobre ΔT, ou seja, dividir tudo pelo tempo, eu vou ter que a velocidade vetorial da pessoa em relação à Terra é igual à velocidade vetorial da pessoa em relação ao ônibus, mais a velocidade vetorial do ônibus, desculpa, em relação à Terra. Vamos pensar o seguinte, imagina que você foi buscar um parente ou amigo no aeroporto. E lá nesse aeroporto, ele tem aquelas esteiras que a pessoa anda na horizontal mesmo, tá?
aquelas esteiras para facilitar a movimentação. Se a pessoa fica parada na esteira, ela não tem movimentação em relação à esteira, certo? Ela vai se movimentar com a velocidade da esteira, concordam? Agora, e você está vendo essa pessoa meio que de lado, né? Ela se movimentando e você de lado. Agora, quando você olha essa pessoa e ela está andando enquanto a esteira se desloca, ou seja, ela está andando no mesmo sentido do deslocamento da esteira, parece que ela está andando muito rápido. A gente sente isso, por exemplo, subindo uma escada rolante que já está subindo, ou o contrário, né, descendo uma escada rolante que já está descendo. A gente parece que está andando muito mais rápido, porque as velocidades do referencial e do móvel, né, então aqui no caso da pessoa e do ônibus, em relação à Terra, são somadas, certo? Então, a gente vai ter uma sensação, né? Ó, velocidade da pessoa em relação à Terra. Se alguém tivesse vendo essa pessoa andar da Terra, ou seja, de fora do ônibus, para ele a pessoa estaria muito mais rápida, certo? Então, a gente tem essas relações aqui. E isso a gente pode encontrar também com facilidade num exemplo de um barco atravessando um rio com correnteza. Né? Vamos pensar o seguinte: o barco, aqui então eu dei o nome de cada um, né? O VBC é a velocidade do barco em relação à correnteza, certo? Velocidade vetorial, claro. Aqui de azul eu tenho a velocidade vetorial da correnteza em relação à Terra. E de vermelho eu vou ter a velocidade vetorial do barco em relação à Terra. Ou seja, se a correnteza estiver, no caso, indo na minha direita, né, para a minha direita, e o barco estiver querendo atravessar de forma perpendicular, a resultante dele vai levado para cá. Né? Ele vai parar num ponto que não é de frente para ele, porque você vai ter uma composição de movimentos. Imagina que a correnteza estivesse para o outro lado. Se o barco quisesse simplesmente andar para frente, né, ou para frente dele, atravessando a margem, ele iria para lá do outro lado, certo? Então, a gente tem a mesma aplicação, né? A velocidade do barco vetorial em relação à Terra é igual à velocidade vetorial do barco em relação à correnteza, mais a velocidade vetorial da correnteza em relação à Terra. Ou seja, basicamente, você soma essas implicações aí, essas dificuldades que são encontradas pelo barco, ok? Como o BC e o V de CT, né? Ou seja, a velocidade do barco em relação à correnteza, do barco em relação à correnteza e da correnteza em relação à Terra são perpendiculares, nós podemos calcular o valor dessa velocidade final, ou que a gente chama de velocidade relativa, com a soma das velocidades resultante, velocidade do barco, que é a velocidade dele mesmo, própria, e a velocidade da correnteza, que muitas vezes a gente chama de velocidade de arrasto. Isso pode acontecer também, por exemplo, para quem já pedalou contra e a favor do vento. Se você pedala a favor do vento, você vai ter uma força de arrasto, que a gente chama, né? Um impedimento do vento. Aliás, contra, né? Para quem já pedalou contra o vento, você vai ter esse impedimento do vento aí. Se você está pensando em pedalar a favor do vento, você vai ter uma facilidade em pedalar, né? O vento ele vai, entre aspas, te ajudar, ok? Eu trouxe um exemplo aqui, um exemplo resolvido, tá? Ou, na verdade, 3, para a gente pensar bem a respeito disso. Então vamos lá. Ó, antes dos exemplos, eu vou trazer aqui para vocês, vocês estão vendo minha tela aqui, uma simulação para a gente discutir algumas coisas. Então, olha só, eu vou falar que a velocidade do rio é de 5 metros por segundo e a velocidade do barco eu vou botar como 10 metros por segundo. E 10 metros por segundo. O barco ele vai se movimentar de maneira perpendicular
à correnteza ou ao rio, então ele vai se movimentar, né, para frente, e eu quero saber quanto tempo, ó, um rio com comprimento, né, com uma diferença de margem a margem de, eu não, de 1.000 metros. Aliás, vou tirar aqui primeiro. Sem o impedimento do rio, vamos supor que ele está num lago. Quanto tempo demoraria para ele chegar na outra margem? Vamos dar o start. Aqui o tempo está sendo contado e a gente vai ter 100 segundos, né? Um rio de 1.000 metros com uma velocidade de 10 metros por segundo, ele vai demorar 100 segundos, ok? Agora, vamos resetar aqui, deixar o comprimento do rio, deixar a velocidade do barco, só que agora eu vou adicionar a velocidade do rio em 5 metros por segundo. Então a correnteza está ali tentando me atrapalhar. E eu quero saber quanto tempo vai demorar para o meu barco chegar à margem. Vamos ver? Vamos dar o start. Exatos 100 segundos. Isso é uma das comprovações, claro que isso é uma simulação, mas isso é uma das comprovações da teoria de Galileu. Você vê que você tem, ó, igual o desenho que eu tenho lá, a velocidade resultante do barco, a velocidade do próprio barco e a velocidade do rio, certo? É uma composição de movimentos aqui. Aqui ele dá o ângulo do deslocamento, mas a gente não precisa se preocupar tanto com isso. Agora, o que é importante então ressaltar? Que por mais que eu tenha esse comprimento me atrapalhando, como a velocidade e o barco estão perpendiculares, né, fazem 90 graus, por mais que ele tenha esse desvio do caminho, né, ele não chegue aqui em B, ele vai estar essa desviada, a gente pode pensar que conseguimos calcular o tempo que ele demora para chegar à margem, porque esse tempo ele é independente. Se eu aumentar a velocidade do rio, 10 metros por segundo, uma velocidade muito forte, vamos lá, quanto tempo demora? 100 segundos, certo? Agora, se eu aumentar a velocidade do barco, obviamente ele vai demorar mais. Por quê? Porque essas movimentações são independentes. Aqui, na velocidade do barco, ela está estritamente 90 graus em direção à margem. Ele só é atrapalhado e jogado para longe por causa da correnteza. Se não tivesse correnteza, ele iria direto aqui no ponto B, certo? Então, é importante a gente ressaltar esse princípio da independência e da simultaneidade de Galileu. Com isso aqui, acho que fica mais fácil de visualizar. O barco ele pode estar fazendo qualquer movimento e pode ter até um vetor perpendicular a ele, entre aspas, atrapalhando esse movimento. Só que na direção da velocidade do barco, que é a direção horizontal, ele continua atuando normalmente. Agora, se a gente modificar o ângulo do barco, aí a gente vai ter uma diferença de tempo. Ó, a gente teve uma diferença de tempo, 127,6 segundos. Porque agora você tem o barco com uma velocidade em duas dimensões, uma contrária à correnteza, e logo a correnteza vai atrapalhar, e uma a favor da correnteza, e uma, desculpa, perpendicular. Ou seja, o que você está fazendo com o seu vetor velocidade do barco, que antes era 100% dedicado, aqui deixa eu botar 90 graus, antes era 100% dedicado à minha velocidade a chegar a outra margem. Portanto, por que eu faria um ângulo aqui com a horizontal? Justamente para eu chegar no ponto B. Aqui eu não sei ainda, eu tenho que fazer o cálculo. Mas, por exemplo, se eu crio um ângulo em relação à correnteza, você vê que eu chego mais próximo do meu ponto B.
Eu até estou chegando mais ou menos no ponto B aí. Então eu tenho que definir um ângulo para o meu barco conseguir fazer isso. A gente vai fazer algumas questões a respeito dessas definições, tá? Vamos lá. Então a primeira aqui ele fala: um barco deseja atravessar um rio até o porto diretamente à frente, ou seja, aquele caso da simulação. Sabendo que a velocidade de arrasto é de 5 metros por segundo e que a velocidade máxima do barco é de 10 metros por segundo, qual será a velocidade do barco em relação à margem? V resultante. Então vamos lá. Olha só, o barco ele tem que ter um ângulo para balancear a correnteza, né? Para ele conseguir andar em linha reta. Ou seja, antes aqui, olha o que acontecia com a minha velocidade resultante. Ela ia para o canto. Agora, como eu quero que o meu barco ande em linha reta, eu quero que a velocidade resultante dele seja em linha reta. Eu quero que ele ande aqui em linha reta. Então, esse deve ser a velocidade resultante, esse vetor, e, consequentemente, o barco tem que ter um ângulo contrário à correnteza. Então, a velocidade do barco tem que vir para cá. Vamos ver o desenho. Tentei representar da melhor forma possível. Então, a gente tem a velocidade resultante aqui, que é de frente para o porto. A gente tem a velocidade real do barco, que então esse será os 10 metros por segundo. E a gente tem a velocidade da correnteza aqui, ó, atuando na direção horizontal. Então, fica essa configuração vetorial aqui, tá? O que eu posso fazer para resolver esse problema? Isso aqui não é um caso de soma que a gente tenha visto, tá? Porque se eu trouxer o VB, ou trasladar, né, o VB para cá, ó, eu não gero uma soma vetorial. Lembra lá que eu falei, cabecinha na bundinha, cabecinha na bundinha. Aqui, a bundinha de B vai estar na cabecinha de C, mas vai estar chegando na cabeça de R também, de VR. Ou seja, isso não vai ser uma soma. Agora, se eu transformo o vetor C, VC, em menos VC, ou seja, o que eu vou fazer com o vetor? Eu vou inverter, né? Eu vou ter um vetor chamado vetor oposto. Aqui, eu gero uma soma vetorial conhecida, né? Vetores perpendiculares com uma resultante aqui. Então, VB ao quadrado é igual a VR ao quadrado mais menos VC ao quadrado, porque eu só inverti o valor do VC. Isso aqui que a gente acabou de fazer é uma subtração vetorial, que eu não falei especificamente na aula de vetores, porque muitas vezes a gente consegue, com um pouco de malícia, vamos dizer assim, resolver esse problema da subtração, para a gente não aprender uma coisa específica, né? Subtração vetorial. É simplesmente uma soma de um vetor negativo. É a mesma coisa, tá? E aí, aqui é o desenvolvimento da conta. Qualquer dúvida, vocês me escrevam aí na plataforma, qualquer coisa eu faço essa parte aqui para vocês. Eu estou deixando pronto para vocês terem isso aqui pronto na mão, vocês terem para onde, quando eu estiver fazendo exercício, vocês terem algo rápido para visualizar, tá? Exercício 2. Em condições de vento moderado, um avião pequeno deseja decolar numa pista orientada do sul para norte. Então aqui, o avião. A velocidade desse avião, antes de levantar voo, é de 144 km por hora. Na pista, o vento sopra do leste para oeste, com a velocidade de 54 km por hora. Qual a velocidade do avião em relação ao solo? Então, de novo, a velocidade do avião, não sei se vocês já viram vídeos ou GIFs por aí de decolagem e de aterrissagem de avião com um vento muito forte, em que os aviões ficam completamente tortos na pista, né, para conseguir na diagonal da pista para conseguir pousar. E só no último instante é que eles ficam na direção correta, assim, né? Eles ficam paralelos à pista. Então, eu vou ter que essa VV é a velocidade do vento, VR é a velocidade resultante do avião em relação ao solo. Ora, se eu quero que esse avião decole, eu quero que ele decole reto. Então, ele precisa ter a sua resultante de sul para norte,
paralelo, certo? Agora, a velocidade dele, para isso acontecer, para ele lutar contra o vento e não vir para o lado de fora da pista, porque imagina, se a velocidade do avião vai reta aqui e a velocidade do vento atua para cá, a resultante dele seria para o lado. Então ele sairia da pista. Isso tudo tem que ser levado em consideração. Ou seja, eu tenho que a velocidade do avião, ele tem que estar torto na pista, tá? Então, de novo, é uma regra de vetores perpendiculares. VA ao quadrado é igual a VR ao quadrado mais VV ao quadrado. E aí vocês podem olhar com calma aí os cálculos. A velocidade resultante, vamos dizer assim, do avião em relação ao solo é de 133,5 km por hora, certo? Para ele conseguir decolar. Exemplo 3. Um rio com a largura de 800 metros e correnteza de 2 metros por segundo em relação à margem. Um barco com a velocidade de 8 metros por segundo. Então aqui, para eu diminuir um pouco o enunciado, eu só falei, né, o que estava acontecendo. Tem um rio com a correnteza e tem um barco aí. Qual será a distância percorrida pelo barco em relação à margem em 20 segundos se ele se movimenta a favor da correnteza e contra? Até minha letra aqui está me complicando, mas é porque ali eu estava meio apertado na hora de fazer essa questão, tá? Bom, então vamos lá. A favor, o que eu tenho? De novo, como a gente viu na simulação, como o barco, em relação à margem, ele tem uma velocidade, se ele se movimentar a favor da correnteza, ele vai ter a soma da velocidade da correnteza, então ele vai se movimentar 200 metros em 20 segundos. Se ele viaja contra a correnteza, ele vai ter a correnteza atrapalhando ele, então ele vai se movimentar apenas 120 metros, ok? E o tempo mínimo para a travessia? O tempo mínimo que ele vai demorar para fazer a travessia da margem à margem é quando o barco está perpendicular, como a gente viu, né? Tanto a favor quanto contra, ele vai demorar mais. Logo, a gente vai ter, então, que esse tempo mínimo é de 100 segundos. Então, depois vocês podem dar uma olhada com calma nessas questões. Tentem fazer por vocês, né? Aproveitem que está resolvida, que estão resolvidas, para tentar compreender um pouco essa parte de velocidade relativa. Porque a gente vai usar muitos conceitos aqui nos lançamentos de projéteis. Então, quando a gente fala de lançamento de projétil, a gente está falando de dois tipos: o lançamento horizontal e o lançamento oblíquo, que é a nossa próxima slide. O lançamento horizontal trata de um lançamento que ocorre a partir de uma superfície que está horizontal ao solo. Então, quando eu tenho, por exemplo, uma bolinha na ponta da mesa, eu vou lá e dou um peteleco na bolinha. Ela vai descrever uma trajetória curvilínea em relação ao solo. No lançamento, a gente tem um movimento simultâneo, porque vamos pensar o seguinte: inicialmente ele só tem a velocidade inicial dele, que é na horizontal. Essa velocidade eu vou chamar de Vx. Conforme o corpo sai da mesa, começa a aparecer uma velocidade que o puxa para baixo. Se essa velocidade aqui não aparecesse, ele simplesmente ia andar eternamente aqui, o que não acontece, né? Por causa desse carinha aqui, ó, a gravidade. Então surge uma velocidade y que aponta diretamente para baixo e tenta puxar para baixo. E essa velocidade, como tem a aceleração da gravidade agindo, essa velocidade ela vai aumentando cada vez mais, até chegar a uma velocidade final. Já em x, eu não tenho nenhuma ação de nenhuma aceleração, né? Eu tenho Vx, não tem por que a velocidade x mudar. Ah, professor, mas isso acontece na realidade? Não. Aqui a gente vai desconsiderar o atrito, certo? Então, quando nós desconsideramos o atrito, aí sim essa propriedade vale. Vx é a mesma para todo movimento. Ou seja, nós temos um movimento simultâneo. Em x, a gente vai ter um movimento uniforme. Por quê? Desculpa. Não vai ter
nenhuma mudança de velocidade, e pro movimento x, ele faz um movimento que é, entre aspas, sem mudar a velocidade, certo? Ah, professor, mas a velocidade dele é quem? Vx ou Vy? É a soma dos dois. Quando eu falo a velocidade do corpo, eu quero a velocidade resultante, que a gente vai falar aqui embaixo. Mas só na componente x ele faz o movimento uniforme. O ΔS do movimento uniforme pode ser substituído pela palavra alcance. Então, quando eu pergunto qual o alcance que o objeto atinge, se eu quero saber o alcance, eu preciso saber até onde esse objeto vai, com relação a x. Então, eu só calculo alcance, tanto que a gente vai ver que aqui em y não tem nada referente ao alcance. Então, quando eu quero calcular alcance, eu preciso pensar em relação a x. Agora, em y, a gente tem um movimento que é uniformemente variado, é uma queda livre. O corpo começa com a velocidade y0 e vai acelerando, conforme a gravidade age. Então, se é um movimento em queda livre, nós temos, né, as relações. A função horária da velocidade, função horária da posição no MRUV e a equação de Torricelli, certo? Só que a gente tem as peculiaridades do movimento do lançamento horizontal. Aqui em y eu vou ter uma velocidade y. Então agora a gente está usando o movimento simultâneo para analisar cada aspecto. Eu só vou analisar o aspecto em x, outro eu só vou analisar o aspecto em y. Analisando só y, então esquecendo que existe x, eu vou ter uma velocidade em y que é igual à aceleração da gravidade vezes o tempo. Professor, e V0? V0y não existe. Então, some da minha fórmula. Ao mesmo tempo, ele vai percorrer uma altura em relação a y. Então, você vê, aqui eu não tenho nada relacionado à altura. Mas aqui sim, porque eu só estou analisando o movimento em y. Analisando o movimento em y, eu vou ter o seguinte: uma altura percorrida pelo corpo vai ser igual, de novo, V0y não existe, no lançamento horizontal, é igual a meio de gt ao quadrado sobre 2. Como é o lançamento horizontal, nunca vai ser um lançamento horizontal para cima, ele sempre é para baixo, a gente não precisa se preocupar com mais ou menos. Sempre será mais a gravidade. Ela sempre vai ser positiva, tá? A equação de Torricelli também é a mesma coisa, só que a gente pode ignorar novamente o V0y, porque ele não existe, certo? Ele é zero. Né? Aqui eu botei como uma observação. A velocidade resultante, então, aqui eu estou falando componente x da velocidade e componente y da velocidade. Agora, se eu falar velocidade, eu não estou especificando qual componente, aí eu preciso fazer a resultante entre Vx e Vy, certo? Aqui eu vou ter uma resultante, aqui eu vou ter outra, e aqui eu vou ter, quando ele toca ao chão, a resultante final, certo? Vx nunca muda. Agora, Vy, com o tempo, ela vai variando. Beleza? Aqui eu tenho um exemplo, né? Uma bola é lançada horizontalmente do alto de um edifício, tocando o solo decorridos 2 segundos. Sendo de 2,5 metros a altura de cada andar, o número de andares do edifício é... Bom, vamos lá. Então, ela é lançada horizontalmente, demora 2 segundos para atingir o chão. Usando a função horária da posição, no MUV, adaptada aqui para o lançamento, eu tenho o valor da gravidade, que é 10, eu tenho o valor do tempo, que é 2, e eu consigo calcular a altura que a bolinha percorre. Como a altura é igual ao número de andares vezes 2,5, né? Cada andar tem 2,5 metros de altura, é só eu substituir nessa relação e eu descubro que o meu prédio tem 8 andares. Ok? De novo, olhem com calma, eu quis falar só de uma vez porque nós usamos os mesmos conceitos.
em composição de movimentos, lançamento de projéteis, como no lançamento oblíquo. O lançamento oblíquo ele já é um pouquinho mais complexo. O que se trata o lançamento oblíquo? Eu fazer um lançamento, que pode ser do chão ou não, de uma maneira a criar uma parábola, né? Então, por exemplo, quando alguém me pede, joga aí a chave, ou me joga aí a sua borracha, está seu colega lá do outro lado da sala, você pede a borracha. Em geral, seu colega faz um lançamento oblíquo até a sua mão. Então, ele impõe uma velocidade que a gente chama oblíqua, ou seja, essa velocidade na diagonal, uma velocidade inicial, e esse movimento vai fazer uma parábola. O que a gente tem de análise aqui? Vamos lá. Eu crio uma velocidade inicial, em x não existe nada atrapalhando essa velocidade. Então, novamente, na horizontal, no eixo x, a gente tem um movimento uniforme, certo? A gente tem um movimento uniforme. Eu não preciso usar nenhuma outra fórmula que não a fórmula de velocidade média, tá? Essa daqui é a fórmula de velocidade média. Só que tem um porém. Em geral, nas questões, quando a gente faz um lançamento, ele não vai te falar, sendo que a componente x da velocidade é. Ele nunca vai te falar isso. Quando eu falo do movimento lançamento horizontal, toda velocidade inicial é a velocidade em x, porque é a única velocidade que pode acontecer num lançamento horizontal. Aqui você tem um lançamento que é decomposto em duas velocidades iniciais, ok? A velocidade inicial em x, a gente pode criar um triângulozinho aqui, retângulo, né? Com um ângulo de inclinação. E é importante a gente pensar nesse ângulo e daqui a pouco a gente vai fazer a análise dele. Então, tem o ângulo θ. Vamos lembrar do macetinho lá da matemática, o socatoa. O seno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, V0y. E o cosseno é o cateto adjacente, né? Socatoa. O K, né? Cosseno adjacente sobre a hipotenusa. Ou seja, cosseno de θ será V0x, aqui é esse valor, sobre V0, que é a hipotenusa, né? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Passo V0 lá para cima multiplicando, eu terei que V0x é V0 cosseno de θ. Esse valor precisa ser gravado, ou gravado não, né? Vocês precisam compreender que todo lançamento oblíquo a gente vai ter uma angulação de lançamento, tá? Trocando V0x por V0 cosseno θ, na fórmula de velocidade média, né, eu consigo calcular o alcance, né, o delta Sx do meu corpo, com a velocidade inicial, o ângulo de lançamento e o tempo que ele fica no ar, ok? Agora vamos fazer a análise na vertical, que ela é um pouco mais complexa. Primeiro, a velocidade 0y é usando o seno, né? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, seno de θ é igual a V0y sobre V0. V0y então a gente vai chamar de V0 seno de θ. É uma relação que é quase sempre constante, tá? A menos que ele te dê um outro ângulo que não θ. Mas a gente fala isso em algum exercício. Não vou complicar mais. Bom, então a gente vai ter a análise na vertical de duas maneiras, na subida e na descida. Eu não consigo analisar o tempo todo, né? Por exemplo, eu quero saber a altura máxima que ele chegou, então eu vou calcular a subida. Eu quero saber a velocidade dele no instante 5 segundos. Aí eu tenho que saber quanto tempo demora para ele subir, para eu saber onde é que ele vai estar em 5 segundos. A gente vai fazer alguns exemplos. Essa aula deve ficar mais longa, mas é bom que a gente mata isso de uma vez. Bom, então, de novo, na vertical a gente está tendo um movimento uniformemente variado, né? As fórmulas voltam a ter V0, porque é V0y, porque agora ela não é zero, né? Você tem um componente y do lançamento aqui. O tempo
de queda do corpo, né? Imagina que eu quero saber o tempo para o corpo ser jogado e chegar ao chão. O tempo no movimento x é igual no movimento y. Então ele é o nosso principal fator de relação entre x e y. É o tempo. E a gente vai ver nos exemplos, tá? Ele é o principal, talvez a primeira coisa que a gente tem que calcular em quase todos os exercícios. Para eu determinar a velocidade final do corpo, eu posso calcular pela hipotenusa entre V0x e Vy. Tá? Aqui no caso eu chamei de Vy3, porque eu dividi em 3 momentos aqui a movimentação do meu corpo, mas você pode chamar de Vy final e Vx. Porque, de novo, a velocidade em x não se altera ao longo da trajetória, certo? Ela é sempre a mesma, porque não tem ninguém para modificá-la. Ao contrário de y, que a gente tem a gravidade para diminuir o valor na subida e aumentar o valor na descida. Bom, então, para calcular o alcance de um corpo, eu quero saber o alcance, né? Aonde que ele chega aqui? Vamos analisar primeiro a vertical, para calcular o tempo, né? Então a gente tem Vy, né, essa fórmula aqui da função horária, em que na altura máxima a velocidade é zero, y, né, a componente y é zero, porque senão ele estaria subindo ou descendo. O V0 a gente já sabe quem é, V seno θ, e a gravidade a gente tem um valor que é bem consistente. Então o tempo de subida é V0 seno de θ sobre g. Todo lançamento oblíquo que sai e volta para o mesmo plano inicial, ou para a mesma linha inicial, né, ele é um movimento que a gente chama de simétrico. Não acontece isso, por exemplo, se eu lançar dessa posição e ele cair ao chão. Aí não é um movimento simétrico. É um movimento simétrico só entre pontos correspondentes, tá? Agora, nesse caso aqui, ele é um movimento simétrico. Então, o tempo total vai ser 2 vezes o tempo de subida, né? O tempo de subida mais o tempo de queda, que é igual. Agora, a análise na horizontal, para determinar o alcance, eu vou usar aquele tempo total e substituir na fórmula conhecida, né? Então, eu vou chamar ΔS de alcance, ΔSx, eu vou chamar Vx de V0 cosseno θ, e eu vou chamar o tempo aqui do tempo total. Aí vai dar essa belezinha aqui, ó, de fórmula. E a gente tem uma relação trigonométrica que, de novo, também se for necessário eu falo das relações trigonométricas, mas eu não pretendo entrar na matemática da coisa, tá? Mas a gente tem uma relação trigonométrica que seno vezes cosseno, aliás, que 2 vezes cosseno vezes seno, desculpa, ou seno vezes cosseno, é seno de 2α, tá? Ou seno de alfa mais alfa. Se vocês lembrarem daquelas relações trigonométricas, a gente consegue chegar nessa relação. Se for necessário, eu falo numa aula. Logo, o alcance é calculado por essa formulinha aqui. V0 ao quadrado vezes seno de 2α vezes g. Qual é o alcance máximo do corpo? O alcance máximo do corpo é quando o seno tiver valor máximo. Porque eu posso ter a velocidade que for. Imagina que o ângulo é quase 90 graus. Eu vou lançar lá para cima e ele vai cair muito perto. Então, a dependência para saber o alcance máximo é uma dependência de ângulo. E qual é o ângulo que eu vou ter alcance máximo? O seno é máximo em 90 graus. Logo, 2θ ou 2α, aqui eu botei alfa, mas pode ser θ, tá? Tem que ser 2α igual a 90. Logo, alfa é igual a 45. O alcance máximo a gente não precisa de ângulo porque seno de 90 é 1. Né? Então ele pode sumir da conta aqui. Mas isso é interessante. No 45 graus eu sempre vou ter o meu alcance máximo num lançamento oblíquo. Sempre. E ângulos que são complementares, né, que juntos fazem 90 graus, eles sempre têm o mesmo alcance. Ó. 75 mais 15 não é 90? Então, o 75 e o 15 vão ter o mesmo alcance. 30 e 60 não dá 90? Cadê aqui?
Então aqui é 60 graus e está junto com 30 graus. Então eles sempre vão ter o mesmo alcance. Beleza. Eu posso também querer calcular a altura máxima que meu corpo atinge. E como que eu vou fazer isso? Substituir na equação de Torricelli, onde o VY é zero, e substituindo a relação de V0y, né? Então a altura máxima que eu atinjo é igual a V0 vezes seno de θ ao quadrado, né? Isso tudo aqui ao quadrado, dividido por 2G. Professor, pelo amor de Deus, como é que eu vou lembrar disso tudo? Então, não é lembrar, é saber modificar e saber mexer. Você não tem que lembrar nada. O que você tem que lembrar, entre aspas, né? Compreender. Você tem que lembrar que em X ele tem um MU, um movimento uniforme, em Y ele tem um movimento uniformemente variado. E a partir daí você vai usar as informações que ele te dá para modificar aquelas fórmulas, tá? Você precisa gravar tudo isso que eu estou falando aqui para vocês? Não precisa gravar. Né? Tanto que eu estou demonstrando como a gente chega em alguns valores justamente para vocês compreenderem que, apesar de ficar feio visualmente, né? Nossa, 2V0 seno de θ sobre G, né? Apesar de ficar feio visualmente a fórmula, ela tem uma coerência com o que a gente está fazendo, com a análise que a gente está fazendo, tá? Ufa! E aí eu trouxe 3 exemplos aqui de movimento de lançamento oblíquo, tá? Um sapo adulto pode saltar a uma distância de x igual a 0,80 metros, com um ângulo de lançamento de 45 graus, né? Então o alcance máximo. Desprezando a resistência do ar, podemos afirmar que o tempo total que o sapo fica no ar. Bom, então olha só, ele não me deu a velocidade inicial. A velocidade inicial, ela está em todas as relações. Ó. Velocidade inicial, velocidade inicial, velocidade inicial. Então eu preciso calcular a primeira coisa. Como eu sei então que no ângulo de 45 ele tem o alcance máximo, logo eu posso substituir naquela formulinha de alcance máximo, sumindo com o seno, né? Essa fórmula aqui. Eu botei ela inteira, mas a gente poderia aplicar direto nessa. E a gente vai ter, né, que a velocidade inicial, V0, é 2 raiz de 2. A velocidade. Agora a gente tem que usar a fórmula de tempo total, né? 2V0 seno de 45 sobre G. Eu poderia usar só a fórmula do tempo de subida e no fim multiplicar por 2. E aqui dá 0,4 segundos. Esse é o tempo total que o sapo fica no ar. Tudo bem? Vou passar também exercícios para vocês treinarem todos esses conceitos, tá? E aí talvez no sábado eu faça um aulão de correção, bem longa, uma aula corrigindo todas as questões, né? Porque eu sei que tem bastante coisa nova aí para vocês. Bom, uma jogadora de vôlei rebate uma bola na linha de rede a uma altura de 2,60 metros com módulo de velocidade inicial V0, formando um ângulo θ com a direção vertical num local onde a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. A distância máxima da rede à linha de fundo é de 9 metros. Considerando que a bola leva 0,2 segundos para atingir a marca e que a resistência do ar é desprezível, pode-se afirmar que o módulo das componentes iniciais V0x e V0y da velocidade da bola em metros por segundo são respectivamente. Bom, então eu quero V0x e V0y. Não quero saber alcance, não quero saber altura. E eu estou fazendo um lançamento para baixo, né? É um lançamento direto para baixo. Por que eu botei essa questão? Para a gente aprender a dividir movimento. Ele aplicou uma velocidade, uma jogadora, ela aplicou uma velocidade V0, que pode ser decomposta em Vx e Vy, né? Se eu decompor em Vx e Vy, o que eu tenho? Y, eu tenho uma queda livre de 2,60 metros. Ah, Bruce, você pode esquecer que ela está andando para lá? Posso. Esse é o princípio da simultaneidade. Eu posso analisar só o corpo em Y. O corpo em Y, então, está em queda livre. Ele vai ter uma velocidade, uma variação de posição de 2,60 metros. Ele vai ter uma velocidade inicial que eu quero calcular.
O tempo de queda ele me falou que é 0,2 segundos. Gravidade é 10, tempo é 2 e eu calculo a velocidade em y. Também repetindo o processo, só que agora analisando quanto ele se desloca em x. Eu sei que ele vai andar 9 metros, a bola, né? Vai andar 9 metros. Portanto, aplico na fórmula de velocidade média, eu tenho 45 metros por segundo. Um míssil AX-100 é lançado obliquamente com velocidade de 800 metros por segundo, então esse míssil aqui, formando um ângulo de 30 graus com a direção horizontal. Então a gente tem também o ângulo de lançamento. No mesmo instante, de um ponto situado a 12 km do ponto de lançamento do míssil, aqui, no mesmo plano horizontal, é lançado um projétil caça-míssil, verticalmente para cima com o objetivo de interceptar o míssil AX-100. A velocidade inicial de lançamento do projétil caça-míssil, ou seja, eu quero o V0 desse carinha aqui, para ocorrer a interceptação desejada é d. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, eu chamei de míssil e caça-míssil, tá? É calcular o tempo de subida do míssil. Porque o tempo de subida me dá quanto tempo demora para ele chegar na posição de altura máxima. Porque eu não sei se ele se encontra na altura máxima, se ele se encontra enquanto o V0 está subindo, se ele se encontra enquanto ele está caindo. Eu ainda não sei essas coisas, tá? Então, para eu calcular o tempo de subida, eu faço a formulinha usando Vy, né, usando a parte y, a componente y, que é o tempo de movimento de lançamento vertical. Usando aquela formulinha, eu descobri que o tempo de subida é 40 segundos. Gente, eu estou deixando as fórmulas aplicadas. Quando vocês estiverem fazendo exercício, eu aconselho a não copiar as fórmulas e fazer, porque no Enem da vida a gente não vai conseguir. Eu estou deixando, aplicando as fórmulas direto, para não ficar muito extensa essa aula, tá? Que já está, né? Mas tentem fazer analisando a diferença entre x e y, a simultaneidade dos movimentos, isso é importante, beleza? Por isso que eu uni as duas aulas, inclusive. Então, eu descobri que o tempo de subida é de 40 segundos. Continuação, tá? Então, aqui, o tempo de subida é de 40 minutos. Agora, eu vou calcular o tempo que demora para o míssil alcançar os 12 quilômetros, né? Que é a distância entre eles aqui, ó. Então, eu quero saber quanto tempo demora para ele percorrer 12 quilômetros. Aí, agora, desculpa, a minha análise é em x. Então, para percorrer os 12 quilômetros, ele vai demorar, eu descobri que 17,3 segundos. Ou seja, o que isso me diz? Se ele demora 40 segundos para subir, para chegar na altura máxima, né? E eu intercepto ele, eu preciso interceptar ele em 17,3, eu ainda vou interceptar na subida, ok? Beleza. Agora eu quero calcular a altura alcançada pelo míssil em 17,3 segundos, porque aí eu consigo saber a que altura o meu caça-míssil tem que estar, né, para interceptar. Então agora eu faço uma análise em y, certo? Fazendo a análise em y, e aí de novo conta, aqui tem 17,3 ao quadrado. Eu não quis arredondar nada, porque eu estava usando calculadora para montar aqui. Numa prova você poderia arredondar para 17, provavelmente. Aqui ele te dá distância suficiente para fazer arredondamento, tá? No fim, eu tenho que a altura que ele atinge em 17,3 segundos é de 5.423,55 metros, né? 5.423 metros, mais ou menos. E agora o que eu tenho que fazer? Calcular a velocidade inicial do caça-míssil para atingir a altura de 5.423,55 metros em 17,3 segundos. Então, é usar uma fórmula de lançamento vertical, certo? Um lançamento para cima. No fim, eu descubro que dá 400 metros por segundo. Então, letra C aqui, marcado. Então, eu deixei tudo feito, tentei explicar o máximo possível. Tem questões que eu aconselho a vocês fazerem, né? Façam por vocês.
e depois vocês olhem a resolução de novo, ou vão seguindo passo a passo da resolução, e depois tenta fazer sozinho para entender a análise dimensional, analisar X, analisar Y. A gente vai usar isso para frente, tá? Nossos próximos conteúdos, quando a gente entrar em dinâmica, a gente vai ter que analisar movimento em X e movimento em Y e a diferença entre eles. Tudo bem? Encerro aqui a aula. Eu quero falar para vocês que a minha ideia inicial é continuar com o conteúdo no sábado para dar tempo de vocês treinarem, fazerem as questões antes de eu lançar a correção delas, tá? Mas qualquer dúvida é só me contactar. Espero que estejam todos bem. Estou com saudades e a gente se vê. Falou!